Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e neste vídeo vou trazer aqui algumas respostas, porque a Luziane Lins, deputada federal lá do estado do Ceará, foi entrevistada dias atrás pelo Breno Altman e falou muita bobagem. Eu não vou perder a chance de trazer alguns apontamentos e revelar um pouco do que pensam alguns petistas, como é o caso dela. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa as notificações, deixa like se gostar do vídeo e se puder comentar aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo e chegando em mais pessoas. Pessoal, bora pro vídeo. Eu vou fazendo algumas pausas aqui e comentando algumas coisas. Luziane, deixa eu fazer uma pergunta. A imagem nacional do Ciro Gomes, de alguma maneira, é de um homem progressista, de esquerda, centro-esquerda, apesar de todos conhecerem a origem dele na direita e os vínculos históricos dele com o PSDB. Aqui tem uma grande bobagem do Breno Altman logo de cara. Não é que ele não sabe, é que ele faz de bobo. É que tenta ficar dando essas cutucadas. Ele sabe que o Ciro começou no PDS, não porque era a vontade dele, porque na época tinha um negócio de voto vinculado, e o Ciro, para não causar algum constrangimento no pai, que era do PDS, se filiou ao partido, foi eleito deputado estadual, e assim que assumiu, assim que tomou posse do mandato, saiu do partido e foi para o MDB, que não dá para considerar naquela ocasião partido de direita. Enfim, depois o Ciro vai para o PSDB, que ele está reclamando aqui, mas talvez ele não saiba, ele sabe também, né? Que o Geraldo Alckmin, aquele que muitos dão como certo, será o vice do Lula, estava até ontem no PSDB. E aí o Breno até faz algumas críticas aqui e ali, mas no fundo é mais para falar, olha, eu estou criticando, e vai dizer amém ao que o Lula quiser. Agora, o PSDB, na época do Ciro, era o partido da social-democracia, centro-esquerda. Assim que o PSDB assume com Fernando Henrique a presidência da República, e o Ciro percebe ali digamos assim, uma contradição entre o que o partido pregava e a prática do Fernando Henrique, o Ciro rompe e sai do partido. Ele poderia até ficar. Imagina, você está num partido que assume a presidência, poderia pedir cargo, ministério, enfim. Não, o Ciro saiu, foi para fora do Brasil estudar, depois ele volta e concorre contra o PSDB, já fazendo críticas duríssimas àquele modelo, e que em boa parte são as críticas que o Ciro faz ainda hoje. Então o Breno sabe, mas fica só nessa provocação barata. Essa também é a percepção que você tem dele e dos irmãos? Ele é um homem progressista? Breno, não acho. Eu acho o Ciro a pessoa que diz a coisa certa no lugar onde ele acredita que está. Eu acho que ele fala muito para a plateia, entende? Claro que eu não vou dizer que ele é um conservador clássico. Não vou dizer isso. Mas eu também não vou dizer que ele é uma pessoa que ele não tem, a cada plateia, ele tem um desabrochar de fala. Isso é fato. Fato não, isso é mentira sua. O Ciro, por exemplo, foi no evento do BTG Pactual e falou lá o que ele fala na palestra no Ceará. Daqui a pouco eu vou falar, Ceará ou Fortaleza, melhor dizendo, que rejeitou a Luziane. O Ciro vai num evento, por exemplo, lá no parlatório, né, com gente da elite financeira e tudo mais, e fala as mesmas coisas que o Ciro fala quando é entrevistado numa rádio do interior do Brasil. O Ciro, se tem uma coisa que você não pode criticar nele, é coerência. Vai lá e fala diante dos banqueiros que vai taxar progressivamente grandes heranças, que vai taxar as grandes fortunas, os grandes patrimônios. Para quê? Porque ele é um malvado cobrador de impostos? É para fazer aquilo que o Lula não fez, que é aliviar para o mais pobre, não simplesmente ficar jogando migalhas através de política social compensatória. Então isso aqui é uma grandiosa bobagem, mas é aquela ideia, olha lá, Lula livre, Lula tá livre já, para quem insistir com essa bandeira, bom, mas aí cada um faz o que quiser, mas a ideia dela tá totalmente errada e, enfim, mentindo. Então, assim, essa coisa de ser muito eloquente e ter aquela sensação de que fala de tudo, se você for atrás de coisas que ele diz, você vai atrás, é mentira. Vamos ver se ela cita algum exemplo, ou vai ficar só nessa retórica barata? É só você não se confiar muito nos arrobos retóricos, e você vai atrás, já várias vezes ele mentiu, e mente assim, descaradamente. Ele diz, simplesmente vem o que vem na cabeça e faz disso como se isso daí... Ele diz, mas não citou. Talvez ela está se referindo aqui, às vezes o Ciro erra. Em vez de falar que 68,7% dos eleitores de tal estado votou no Bolsonaro, o Ciro arredonda para 70%. Aí fala, nossa, o Ciro mentiu, porque errou 1,3%. Ou outras questões assim,
pequenas, né? Mas aqui ela fala e não apontou mentira do Ciro. Se fosse um valor da política, né? Então, assim, não acho... Então, eu tenho dúvidas. Uma vez eu lembro que quando eu ainda no movimento estudantil, me perguntaram, ele era governador do estado, que ele nem terminou o mandato, diga-se de passagem, ele foi ser do Itamar, ele foi ministro da Fazenda do Itamar, como também não terminou a prefeitura, porque ele foi candidato ao governo, ele ficou só 1 ano e meio, aí saiu para ser candidato ao governo. É só para constar, para quem chegar aqui e às vezes não sabe da história, o Ciro realmente ele largou o governo do estado do Ceará, faltando ali 4 meses para concluir o mandato, e foi ser ministro da Fazenda do Itamar, e o Ciro resistiu no início, queria ficar até o fim. Só que o Plano Real estava num momento gravíssimo, ameaçando fazer água, ameaçando dar errado, e aí o Ciro foi convidado, o Itamar insistiu, o Ciro assumiu o Ministério da Fazenda e conseguiu equilibrar, né, naquele momento grave da nossa história, e o Plano Real que combateu a inflação. Claro que depois caberia ao Fernando Henrique fazer reformas que não fez, né? E por isso é que ainda hoje, às vezes, o Ciro faz críticas, não é a implantação do Plano Real que foi importante e fundamental naquele momento, mas o Ciro, quando critica o Plano Real, é por aquilo que não foi feito depois pelos próximos governos, em especial pelo Fernando Henrique Cardoso. E diga-se de passagem, o Itamar tem vídeos dele aí elogiando e reconhecendo que talvez, se não fosse o Ciro, de fato, o Plano Real teria dado errado. Não terminou, mas enfim, o que eu acho, me perguntaram isso lá na juventude, e perguntaram, o Ciro é de direita, mais ou menos o que você me falou, o Ciro é de direita ou de esquerda? Naquele momento, qual foi a minha resposta? Eu lembro como se fosse hoje que eu tenho esse recorte de jornal, eu disse assim, eu acho que nem ele sabe, eu disse isso. Engraçadinha, né? Tanto faz, se você quiser achar que o Ciro é de direita, não tem problema. Hoje na cabeça de muita gente tá confuso, porque o Lula, por exemplo, se apresenta como de esquerda e no governo pagou 4 trilhões e 88 bilhões para os banqueiros. Aí para os pobres, né, que o Lula disse ser a sua maior preocupação, 332 bilhões. Baseado nisso, eu poderia dizer que o Lula é de extrema direita, porque fez um governo privilegiando banqueiro, sistema financeiro. O Ciro, nesse período curto que foi ministro da Fazenda do Itamar, colocou lá, que depois virou lei, mas uma medida provisória, a PLR, Participação nos Lucros e Resultados, que foi uma iniciativa do Itamar, do Ciro. O Antônio Neto, que hoje está no PDT de São Paulo, foi importante naquele momento como sindicalista, foi a Brasília, e o Ciro e o Itamar atenderam ali um pedido dos sindicatos, e está até hoje beneficiando aí milhões de brasileiros. O Ciro, como ministro, cobrou imposto sobre lucros e dividendos, que o Fernando Henrique revogou, e o Lula, esse grande líder de esquerda, manteve revogado. Enfim, o Lula fez menos reforma agrária que o Fernando Henrique, mas o Lula veste vermelho, põe máscarazinha vermelha, põe bonezinho da MST, tá tudo certo. O líder de esquerda ou direita, se reconhece na prática, no orçamento, de quanto que destina para esse ou aquele público. Nesse ponto, Lula foi de direita. Agora, o que o Ciro diz e você acha que ele é, isso não faz diferença também, Luziane? Hoje eu lhe diria que eu acho que ele ele tem ideias progressistas, mas não acho que ele é um cara progressista, porque para mim, as pessoas que estão na linha da conveniência da política, no sentido de que falam que a plateia quer ouvir, eu não considero que sejam progressistas. Eu acho que é muito mais sério, é muito mais valoroso quem sustenta suas opiniões e o que pensa, independente onde os ventos levam, sabe? Porque essa coisa dos fins justificarem os meus, a gente viu lá atrás já que não deu certo, né? Nós que somos, eu pelo menos eu sou anti-stalinista, então assim, eu tenho questionamentos vários sobre isso, embora não estou dizendo que a política tenha aquela... Nós temos que aliar a política com a linha de nós somos ingênuos puribestas e não, também não é isso, mas ao mesmo tempo eu penso que a gente tem que ter um certo eixo de... Por que o Ciro, por exemplo... tem um certo eixo de... Aí ela cortou o raciocínio e vai falar isso aqui que eu volto em seguida. Elogiava o Lula quando era ministro e agora detona o Lula sobre coisas que o Lula fez lá atrás. Por que ele, de forma covarde, ele atacou os filhos do presidente Lula quando o Lula estava preso e não podia se defender? Vamos por partes. Essa parte final aqui, sinceramente, eu dei um Google, não achei o Ciro falando dos filhos do Lula quando o Lula esteve preso. Então vou desconsiderar isso aqui.
Agora, ela falou que o Ciro, quando era ministro, elogiava o Lula. Olha, elogiar o Lula dá para você elogiar ainda hoje por aquilo que ele fez de certo no seu governo, e teve alguns avanços. Agora, isso não quer dizer que a gente deva fazer de conta que não existiram erros, né? Que não teve corrupção, Luiziane, que não teve tragédia econômica com a Dilma, escolhida por Lula. Então, porque você fez elogios há 15 anos, você não é obrigado a fazer de conta que não teve erros. Então, vamos trazer aqui agora, eu fui pesquisar, o Ciro ministro, ela falou, né? Vamos lá então, 23 de maio de 2003, o Ciro criticando aqui, eu vou deixar links, viu? O ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, reforçou sexta-feira o coro dos descontentes com os juros altos, liderado até agora pelo vice-presidente José Alencar. Abre aspas para o Ciro, ministro do Lula. Não dá mais para o país estar entre as 4 maiores taxas de juros reais do planeta. O Ciro faz essa crítica ainda hoje. Por que que o Lula pagou isso aqui? Porque colocou como ministro do Banco Central, presidente, mas com status de ministro, Henrique Meirelles, banqueiro, que tinha sido eleito deputado federal pelo PSDB, grande rival ali do Lula naquelas eleições. O Henrique Meirelles apoiou José Serra. Só que o Lulão fez a carta aos brasileiros, carta aos banqueiros, e na prática colocou o Meirelles para comandar o Banco Central. E ficou tão feliz com isso que ficou os 8 anos. Enfim, depois o Meirelles foi ministro do Temer, agora é secretário e porta-voz do Dória, e o Lula vive dando sinais de que vai que lá na frente o Meirelles esteja com ele de novo, né? Então realmente é impressionante. Vamos avançar aqui um pouco. 2006, 1º de dezembro, Lula já estava reeleito, né? Manchete: Ciro Gomes critica a aliança PT-PMDB e política econômica de Lula. Abre aspas para o Ciro. Com todo respeito, o PMDB é um elefante que não vai junto para canto nenhum. É um elefante com dislexia, porque eles aprenderam esse caráter de frente, a se impor pelo tamanhão. Mas no dia seguinte, eles não conseguem convergir para nenhum assunto, para caminho nenhum. Vejam isso, todo país como o Brasil não deveria colocar sua estratégia nacional no piloto automático, de superávit de 4,25%, meta de inflação definida um ano antes e câmbio flutuante. É muito conservador para um país complexo como o Brasil. Esse aqui é o tripé macroeconômico que o Fernando Henrique implementou no seu segundo mandato, Lula e Dilma mantiveram, Temer e Bolsonaro também, e o Ciro critica isso hoje, em 2022. E aqui vai dizer nessa mesma matéria, Ciro deu as declarações no mesmo dia em que o PMDB aprovou a proposta do presidente Lula para integrar o governo de coalizão e em que foi anunciado o crescimento de apenas 0,5% do PIB no terceiro trimestre de 2006. Vamos mais, Luiziane? 27 de abril de 2010, Temer minimiza críticas e diz que Ciro sofre com agruras emocionais. Mas o que o Ciro falou do Temer, gente? Hoje quem manda no PMDB não tem o menor escrúpulo, nem ético, nem republicano, nem compromisso público, nada. É um ajuntamento de assaltantes. Nesse momento aqui, discutia-se se o Temer seria ou não vice da Dilma. E aí o Ciro fez essa denúncia pública. O Temer disse o seguinte: temos que compreender o estado emocional dele e temos de até ser condescendente. Ele passa por agruras emocionais. Eu não quero nem comentar isso, porque temos de compreender o estado emocional dele, que está talvez abalado. Adivinha com quem Lula e Dilma ficaram? Com Michel Temer. E o que a Dilma falou sobre isso? Né? Ciro estava em um momento emocionado, aqui já em outubro ali na campanha. Voltando aqui, Ciro estava em um momento emocionado. A gente pode considerar que ele estava magoado, mas acho que não é essa a visão dele do Michel Temer de maneira alguma. Era assim, Dilma. Eu acho que é aquela coisa que acontece. Às vezes a pessoa exagera um pouco na fala. Só faltou chamar o Ciro de pavio curto, né? É sempre assim, o Ciro fala as verdades, pavio curto. Aí passa 1, 2, 3, 4, 5 anos, nossa, o Ciro tinha razão. Como aqui depois de alguns anos, o pessoal reconheceu e hoje o Temer é golpista, mas o Lula tá a fim de encontrar com ele. Já mandou até o advogado que já se encontrou com o Michel Temer. E a Dilma disse mais, ela estava muito feliz com o Temer. Vejam, eu não considero que haja nenhum problema com o PMDB. Pelo contrário, até porque eu considero meu vice um orgulho que eu tenho. Eu tenho uma pessoa como Michel Temer extremamente qualificada. O PMDB, em sua grande maioria, tem apoiado a minha candidatura e tem sido um partido excepcional no que se refere à sua conduta. Opa, hein? Dilma disse que está segura com seu vice e que está satisfeita com o empenho dele na campanha. Abre aspas para ela.
Eu tenho um vice que vou dizer para vocês que fico tranquila se eu tiver que me afastar do Brasil. Se eu for eleita, eu tenho toda certeza de que ele tem plenas condições de assumir a presidência da República. E assumiu, né? Em 2016, depois aí por isso preço da Petrobras, reforma trabalhista, teto de gastos. Mas vamos avançar aqui no tempo. 30 de maio de 2011, manchete do Globo. Ciro Gomes ataca Lula e dispara críticas a aliados e oposição. E numa dessas críticas disse o seguinte: o governo Fernando Henrique e o governo Lula vivem se dizendo um o oposto do outro. Não é bem verdade não, mas vivem se dizendo. Quem era o líder do governo Fernando Henrique no Senado? Romero Jucá, do PMDB. Quem é o líder do governo Lula no Senado e do governo Dilma no Senado? Romero Jucá. Vá se dormir com um barulho desse. Agora, essas críticas aqui não impediram o Ciro de ajudar dentro das suas possibilidades. Agora, Luiziane, de 2018 para cá, o que o PT fez não pode mais ser assim aceito como sendo um erro pontual. O PT entregou de bandeja a eleição para Bolsonaro. Já abordei isso aqui diversas vezes no canal. Não quero entrar muito nesses detalhes, mas achar que o Lula, da cadeia, sabendo que não podia concorrer, colocando o seu nome concorrendo à presidência, mentindo para o povo, para depois tirar e colocar a Haddad naquela farsa, né? A Haddad com a máscarazinha do Lula, colocando a Manuela Dávila do Partido Comunista, no momento também de antipetismo, antilulismo e anticomunismo. Como visto daria certo, sinceramente falando, o PT me parece que apostou na tragédia. E aí, naquela intenção, como foi levantada por muitos ali, de desastrar o Brasil para depois Lula voltar como salvador da pátria, como vocês pretendem nessas eleições, mas olha, isso pode dar errado e o povo vai saber desses detalhes todos na campanha. Mas vamos voltar aqui para o vídeo dela. Então eu vou dizer que eu fiquei revoltada com isso. Por que o Cid... o Cid deixa de ser para mim essa pessoa que eu tinha muito apreço e tal. No dia que eu fui apresentar a candidatura do Elmano, em 2012, com o Rui Falcão, fomos visitar o Cid, eu, Guimarães, o Rui Falcão, fomos visitar o Cid para levar o nome que tinha saído da convenção partidária, que era o Elmano. Você sabe que o Cid queria que fosse o Camilo o candidato a prefeito em 2012. 2012, já. E eu digo, não, mas a gente está no governo, nós que vamos indicar o candidato. Aí nós vamos apresentar o nome para o Cid. E eu ouvi do Cid o que eu nunca tinha ouvido. E eu fiquei muito chocada. E chocada assim, foi muito revelador para mim. Ele disse assim... É engraçado, eu não sei se ela ficou chocada com o Meirelles do Banco Central, mas ficou chocada com isso aqui. Prefeita Luiziane, olhe, nós temos um líder. E nós não contrariamos ele. Nós temos um líder, a nossa luz, o nosso farol é o Ciro Gomes. E ele a gente não desagrada. Então ali para mim, eu vi outro Cid, eu vi outra coisa que eu ainda não tinha visto. Então, eu desisti porque eu digo, não, então é o Ciro que vai indicar o candidato a prefeito. E assim foi. E assim foi, elegeu o Roberto Cláudio, reeleito em 2016. E na ocasião, se deixasse por conta da Luiziane, provavelmente a prefeitura de Fortaleza iria para as mãos da oposição, porque ela era prefeita na ocasião, e eu puxei aqui 23 de julho de 2012. O Datafolha divulgou nesta segunda, dia 23, a avaliação da administração da prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins, ela que queria então apadrinhar o sucessor. Ela tinha 20% de ótimo e bom. Só fazendo um comparativo aqui, o Cid era governador na época e a pesquisa também captou qual era a avaliação do Cid. Enquanto ela tinha 20 de ótimo e bom, o Cid Gomes tinha 45. Regular, 40 para ela, 37 para o Cid, e ela tinha 39 de ruim e péssimo. O Cid tinha 15. A pesquisa também pegou nota, né? Que nota você dá de 0 a 10? 22% dos entrevistados deram nota 0 para a Luiziane. E apenas 5%, né, pegando aqui um extremo e outro, deram nota 10. E a média dela foi 4,7. Então, me parece que ela não tinha muita moral assim para apresentar seu sucessor. E aí o Ciro e o Cid acertaram, colocando ali o Roberto Cláudio para concorrer, e ele foi eleito. Como foi o candidato a prefeito agora, o Sarro, é ligado ao Ciro. O outro anterior era ligado ao Ciro. E eu acho que o candidato que vai sair do PDT vai ser um candidato ligado ao Ciro. Até porque, aí você me perguntou aquilo que os mexicanos chamam de dedaço. O Ciro vai dizer, é você.
Não, dizer a você e dizer, você tem que fazer minha campanha porque eu preciso ganhar no Ceará. Claro. É mais grave. Aí eu respondo a sua pergunta dizendo, e cadê o palanque do presidente Lula? Quem vai fazer? Eles estão preocupados porque o Camilo Santana tem forte vinculação com o Ciro e o Cid. Só que ela talvez não tenha falado aqui que em 2014, quando o Camilo foi eleito governador do estado do Ceará e reeleito em 2018, o Lula não teve a coragem, a condição e a capacidade de mandar um áudio, um videozinho pedindo voto para o Camilo. Sabe por quê? Do outro lado estava quem? Eunício Oliveira, aquele mesmo que ganhou 1 bilhão em contratos da Petrobras para sua empresa Manchester. Depois o Eunício saiu da sociedade, os contratos despencaram, uma coincidência. E enfim, então ali o Lula, para não desagradar o Eunício, simplesmente ignorou a campanha do Camilo, que foi eleito governador sem a ajuda do Lula. Então aqui ela está preocupada porque essa vinculação do Camilo acaba ajudando a eleição de Ciro Gomes lá no estado do Ceará. Bom, pessoal, então é isso, não vou me estender mais, o vídeo ficou um pouco longo, mas se você puder, compartilhe esse vídeo, vamos trazer mais pessoas aqui para o canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.